O inesperado aconteceu. Várias ações de tecnologia como Nvidia, Broadcom derreteram nessa segunda-feira por conta de um evento chamado DeepSeek. Na verdade, uma nova ferramenta de inteligência artificial que veio aí para mudar muita coisa que o mundo acreditava. Mas será que agora de fato é o fim da bolha ou o estouro da bolha de inteligência artificial? Será que Nvidia e empresas parecidas vão derreter daqui para frente? E o que é isso de DeepSeek? O que está acontecendo? Fica até o final desse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é esse DeepSeek e por que isso gerou uma grande queda na segunda-feira e se é um problema ou não para a bolha da inteligência artificial. Quais cuidados você tem que ter com seus investimentos no exterior? DeepSeek é uma empresa criada por um chinês em 2023, ou seja, faz pouquíssimo tempo, e que bate de frente, concorrente direto aí com o ChatGPT da OpenAI e traz aí de certa forma uma resposta computacional tão boa quanto o ChatGPT, gastando muito menos energia e trabalho. Olha aí os chineses aparecendo no mercado como sempre, trazendo inovação, coisa mais barata com muita eficiência. E o grande diferencial desse DeepSeek que está mudando o mercado, ele é 100% gratuito. Então hoje, para você utilizar o ChatGPT, por exemplo, você paga ali seus R$100 por mês. Para usar o DeepSeek com algo muito parecido, você paga R$0. Tá, Léo, mas não tô entendendo muito bem o porquê esse DeepSeek fez o mercado americano cair gigantemente. Calma aí que a gente vai chegar lá. Primeira coisa que você tem que saber é que foram feitas comparações de poder computacional entre o ChatGPT e esse DeepSeek chinês aí que veio para mudar um pouco o mundo. E de certa forma a gente pode observar aqui que na parte de matemática, a parte de lógica, basicamente o DeepSeek, que está em azul aqui um pouco mais escuro, ele bate de frente com os resultados do ChatGPT de poder computacional. O porém é que esse DeepSeek, ele nasceu faz pouquíssimo tempo, já está concorrendo com o top 1 e gastou muito pouco para chegar nesse ponto. Só para vocês entenderem um pouquinho do DeepSeek, para ficar um pouco mais claro e a gente adentrar um pouco mais no que eu queria mostrar aqui para vocês, essa é a cara do DeepSeek quando você cria uma conta, tá? Então lembrando, é uma empresa chinesa, eles estão construindo algo muito parecido com o ChatGPT, você consegue conversar em português com ele. Eu trouxe aqui uma forma lógica para tentar ver se ele era rápido ou não, é muito rápido. Trouxe uma resposta tão boa quanto o ChatGPT, muito parecida por sinal. Fez um cálculo aqui de rentabilidade que eu pedi para ele e você vê que até como ele é feito, ele é igualzinho o ChatGPT. A forma que você escreve aqui, você pode mandar arquivo para ele ler, você pode criar novos chats, né? Ele é idêntico, só que de graça. A DeepSeek, ela ganhou essa atenção toda após lançar o seu modelo de inteligência artificial de código aberto, que é o que a gente chama agora do DeepSeek R1, que é o modelo deles, lançado na semana passada, rivalizando aí com gigantes da indústria como o OpenAI. Esse DeepSeek R1, que é esse modelo que concorre aí com o ChatGPT, só que da China, ele de certa forma é tão bom quanto, custando 95% a menos. O DeepSeek anunciou que para treinar os seus modelos atuais agora que estão rodando e batendo aí com o ChatGPT, custou aproximadamente 6 milhões de dólares. Lembre desse número, porque quando a gente olha, por exemplo, para a Meta, ela gastou 60 milhões de dólares para treinar a última versão do Llama. Ou até mesmo, se a gente for olhar para o ChatGPT da OpenAI, ela levantou 10 bilhões de dólares nos últimos 4 meses. E qual é o grande diferencial também desse DeepSeek que veio do nada? Eles têm código aberto. O que quer dizer isso? As pessoas elas podem estudar, pesquisar e incrementar o código de acordo com as coisas que eles acreditam que faça ficar mais eficiente. Ou seja, qualquer pessoa desse mundo pode ir lá e melhorar o código dessa plataforma para que ela fique cada vez mais top, resultado e etc. Expandindo de certa forma o modelo sem precisar de muito funcionário contratado. E o que é mais doido é que esse foi o aplicativo mais baixado nessas últimas semanas na Apple. Se a gente olhar aqui, DeepSeek em primeiro lugar, tomando aí o lugar do ChatGPT que estava em primeiro por um bom tempo. Ou seja, as pessoas estão amando o aplicativo que de certa forma trouxe algumas coisas muito novas e de graça e com custo computacional muito baixo. E aí, após essa uma semana de lançamento desse modelo R1, que faz com que todo mundo se ajude ali para integrar uma plataforma cada vez melhor, nessa segunda-feira agora, dia 27 de janeiro, ações grandes de tecnologia, principalmente relacionadas com IA, caíram muito, tá? Então a gente tá falando aqui de Broadcom caindo 17%, Nvidia caindo 17%, SMH
que é um ETF de semicondutor, né, chip, caindo 10%, DLR, que é um REIT do setor de data center, caindo 8%, ASML5, Equinix, que é um data center também REIT, caindo 4%, até Intel caindo aí 2%, derreteu um pouco o mercado. E essas grandes quedas aconteceram exatamente por conta desse lançamento do DeepSeek com custo baixo. Ele mostrou para o mundo que não precisa gastar bilhões e bilhões e centenas de dinheiros aí em dólares para construir algo tão bom que nem o ChatGPT. Ou seja, a gente vai ter cada vez mais concorrentes eficientes no mercado e que talvez todo esse dinheiro que as Big Techs estão gastando não seja tão necessário. Se a gente for olhar um pouquinho para a Nvidia, que é uma empresa que caiu bastante, aqui se a gente pegar novembro de 2022 na ação dela, onde ela custava aproximadamente 15 dólares, ela valorizou aí seus mais de 800%, chegando a bater o topo máximo aí de 140 dólares. Ou seja, novembro de 2022 foi quando o ChatGPT foi lançado e a Nvidia ela disparou, simplesmente porque ela começou a vender mais por conta do avanço de IA, que de certa forma tomava muito espaço computacional e gastos, custos também. Então era razoável você comprar muitos equipamentos da Nvidia. E olhando um pouquinho mais a fundo no modelo da Nvidia atualmente, vocês podem ver que boa parte da receita vem de data center, que é uma linha da receita da Nvidia que hoje é a maior disparada e é exatamente a parte onde eles vendem os GPUs, que são os poderes computacionais, para irem para os data centers e fomentarem todo esse mercado de inteligência artificial que é custoso e demanda muito investimento. Então eles ganham muito com isso e por isso que a ação também disparou, porque as margens de GPUs da Nvidia são absurdos, mais de 90% de margem de lucro, porque a demanda subiu muito por GPU dentro da Nvidia, né, que de certa forma eles se destacaram nesse mercado, que eles conseguiam vender os produtos deles por 3, 4, 5 vezes mais o preço que era antes, em pouquíssimo tempo, gerando margens de lucro altíssima e por isso a Nvidia disparou, sendo a empresa top, vendendo pra caramba e lucrando muito. E aí o que gera de conflito? Pô, um concorrente chinês conseguiu fazer algo parecido com o ChatGPT, gastando muito menos e gerando menos energia, custos de energia, data center e etc. Isso pode mostrar que talvez o modelo dos Estados Unidos esteja errado ou que vai ser menos custoso daqui pra frente, demandando menos placas de vídeo da Nvidia e fazendo com que empresas similares a essa despenquem a receita que era esperado para esse ano, porque talvez eles encontrem modelos mais eficientes. E tem um ponto muito importante. No governo do Biden, nos Estados Unidos, eles proibiram a venda de chips avançados lá ali, que eram criados nos Estados Unidos, para a China. Ou seja, a China oficialmente não teria acesso a esses chips altos tecnológicos. Como eles conseguiram criar algo tão bom quanto sem os chips dos Estados Unidos? E aí que tá aquele ponto. Às vezes, quando você é colocado num lugar onde você não tem acesso às tecnologias avançadas, você cria alternativas mais eficientes ou pensa um pouco diferente. Talvez foi o que aconteceu lá na China. E tem outros problemas que a gente deve pensar agora em relação a essa possível bolha de inteligência artificial, mostrando que, cara, você não precisa gastar tanto para chegar lá. A primeira coisa é, será que as pessoas vão querer continuar pagando para ter acesso a esse tipo de serviço, sabendo que agora tem um gratuito? Será que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Porque o que a gente viu foi muito dinheiro artificial sendo colocado no mercado. Ou seja, Big Techs investindo em outras empresas para gerar inteligência artificial, sendo que não é algo ainda lucrativo. As pessoas não pagam muito para utilizar, mas eles acreditam que no futuro isso seria utilizável e que as pessoas pagariam por isso. Mas será que pagariam ou não? Agora gera uma dúvida gigantesca no mercado. Outro ponto é que a partir de agora, a inteligência artificial ela pode estar se tornando uma commodity, ou seja, todo mundo pode criar uma e ChatGPT não vai ser mais o grande diferencial. Talvez a gente tenha outras empresas fazendo coisas iguais, melhores, custando menos, demandando menos chips e menos potência ali de energia e data center. E aí que eu volto para aquela grande demonstração que eu já fiz aqui para vocês sobre a economia da inteligência artificial e sempre de vocês investirem na base, nunca no topo, onde a concorrência é alta. Por que eu tô falando isso para vocês? Vamos supor aqui que a gente tem aqui o nível 5, que são os usuários de inteligência artificial, o nível 4 e 3, que são as plataformas topo, como a Gemini, OpenAI, agora o DeepSeek, ou seja, tem muita concorrência aqui no nível 4 e 5. E o nível 2 e o 1, que são infraestrutura e software, onde você vai ter empresas como a AWS, que são data center, empresas como a Nvidia fornecendo chips, são os níveis mais baixos. Elas não dependem 100% da inteligência artificial, elas fornecem equipamentos, etc., para outras tecnologias. Não é muito o caso da Nvidia, tá? A Nvidia eu acho que é a que pode mais ser impactada com essa evolução da IA tão rápida
rápida e que não era esperada ser a custos mais baixos. E já que ela alavancou boa parte do seu negócio, ganhando margens de lucros altas, vendendo para exatamente inteligência artificial. Mas outras empresas como a Azure da Microsoft ou a AWS da Amazon são empresas que têm infraestrutura não só de data center e equipamentos em si para inteligência artificial, mas para diversas outras tecnologias, metaverso, banco de dados do Facebook, Instagram, então elas não dependem 100% disso. Óbvio, pode afetar agora no curto prazo por conta de talvez uma demanda menor, sabendo que tem programas mais eficientes, mas elas não vão morrer por conta disso. Agora, gera-se uma dúvida em relação a empresas que se alavancaram em cima de inteligência artificial. E aí o problema que eu sempre falo para vocês, não adianta investir sempre no topo. Pô, uma tecnologia nova tá lançando, ó, OpenAI, ChatGPT, tem que investir nisso. Cara, pelo amor de Deus, não. Ali é onde você tem a maior concorrência que a gente tá vendo agora realmente acontecer. E aqui embaixo é onde tem menos concorrência e que não depende 100% desse aumento aqui de outros concorrentes, de uma barreira de entrada baixa, né? Você tem aqui uma barreira de entrada altíssima, custa muito para você criar um data center, para você criar uma empresa de chips. E por isso que eu falo, nunca dependa de uma tecnologia nova para investir no seu portfólio. Pode dar problema grande, como pode dar agora para uma bolha de inteligência artificial. E outro ponto muito importante, a gente teve muito dinheiro artificial, que nem eu falei para vocês, dessas empresas aqui, sendo colocadas aqui em empresas de ChatGPT. Se a gente, usuário, não pagar essas empresas ou utilizar no nosso dia a dia, que ainda não é 100% de certeza, essas empresas aqui também estão um pouco lascadas com os investimentos que elas fizeram. Então é tudo um pouco de como vai ser isso daqui para frente. Mas obviamente que você corre muito menos risco investindo em empresas que já são consolidadas no mercado, que tem produtos rodando, serviços rodando, já está vendendo e não depende diretamente da inteligência artificial. E aí que tá o grande problema. Muita gente começa a montar carteira nos Estados Unidos. Nossa, inteligência artificial, vou colocar tudo de IA, tudo que tá ligado diretamente, e aí que tá o grande problema. E por isso que eu acho que tem muita empresa super cara e que de certa forma pode gerar grandes impactos aí com essa mudança repentina que a gente teve. Após o fechamento do mercado na segunda-feira, foi até legal, eu queria mostrar isso para vocês. O ex-CEO da Intel, ele criticou o mercado pela reação exagerada ao DeepSeek, né? Ele achou que de certa forma não deveria cair tanto como caiu, e ele deu alguns comentários interessantes, tá? O primeiro deles é que a computação obedece à lei dos gases. Torná-la dramaticamente mais barata expandirá o mercado para ela. Os mercados estão errando, isso tornará a IA muito mais amplamente implementada, né? Implantada, é porque aqui tá uma tradução direta do Google para vocês entenderem, mas basicamente o que ele diz é que isso vai fazer com que o mercado fique mais forte ainda. Não sei te dizer se é verdade. E a segunda coisa que ele comentou eu achei muito inteligente. Engenharia é sobre restrições. Os engenheiros chineses que criaram o DeepSeek tinham recursos limitados, ou seja, lembra que eu falei para vocês que eles não podiam mais comprar chips dos Estados Unidos? E eles tiveram que encontrar soluções criativas. E aí que tá a grande questão. A engenharia é sobre restrição. Às vezes você é restrito em fazer alguma coisa, você tem que achar na tua cabeça uma outra alternativa, e é aí que se criam coisas mais baratas e às vezes mais eficientes, como o DeepSeek. Então, conclusão sobre tudo isso que aconteceu. Eu acho que de fato aquela super ideia de que tem que gastar muito e investir muito para ter grandes avanços na inteligência artificial caiu por terra. Obviamente que as informações divulgadas pelo DeepSeek vão ter que ser confirmadas se de fato eles gastaram só 4 bilhões, né, milhões de dólares para construir o modelo que eles têm hoje, comparado com o ChatGPT, e se de certa forma essa ferramenta vai evoluir, as pessoas vão conseguir utilizá-la da forma como utilizavam o ChatGPT. E tem o segundo ponto, muitas empresas que caíram, de certa forma foi aí medo das pessoas em relação a essa novidade. Mas Broadcom, empresas relacionadas a semicondutores, eu tenho certeza que elas vão continuar crescendo, independentemente se a bolha de inteligência artificial estourar ou não. Talvez no curto prazo elas sejam afetadas, porque estavam esperando vender mais, venderam um pouco menos, mas elas não dependem 100% disso. Lembre-se, elas estão na base de tecnologia, não vai ter problema. Excedendo Nvidia, e aí que eu tomaria um pouco de cuidado, porque ela cresceu nos últimos anos olhando e relacionando com inteligência artificial, tá? Então você vê, tecnologia nunca é o fim, sempre tem uma novidade, uma coisa nova surgindo, e por isso o cuidado de sempre investir em empresas novas e que parecem a nova tecnologia.
busque sempre a base, empresas consolidadas, que é isso que faz parte da sua carteira. Mas eu queria saber sobre você, o que você acha sobre esse DeepSeek, sobre essa queda de ações na segunda-feira, sobre esse mercado de inteligência artificial. Você acha que é uma bolha, não é? Eu quero ler o seu comentário. Eu tô muito ansioso para ver os comentários de vocês aqui embaixo, para ver o que vocês estão pensando e achando também. E se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos atualizados sobre o que está acontecendo aqui com a inteligência artificial, para vocês ficarem aqui sempre sabendo e conseguirem se comunicar aí sabendo as novidades. Então, se você gostou desse vídeo, deixa a curtida aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos embora dolarizar. Grande abraço, valeu, até mais!